amigas do emagrecimento, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha estratégia de como que eu fiz pra emagrecer os 35 quilos, 33 quilos e também como que eu faço até hoje para manter aí o meu corpo e como que eu vivo aí nesse ritmo para que eu não volte a engordar mais, lógico, porque ninguém quer isso, não é mesmo? Então vem comigo e vamos conferir mais esse super vídeo. Então roda a vinheta aí, produção! Bom, gente, antes da sequência aqui nesse vídeo, eu quero pedir pra você, deixe seu joinha aqui pra mim, também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você possa sempre receber aí os meus vídeos e eu espero de coração poder estar ajudando vocês aí que precisam emagrecer e também que querem aí ter um corpo saudável, querem me ver de forma saudável, então pra mim é muito importante ter você aqui no canal e também compartilhe para que mais pessoas possam ver. E eu quero te pedir, fique aqui comigo e veja esse vídeo até o final, porque eu tenho um bônus especial para você que ficar comigo aqui até o final, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho sobre a minha estratégia, né? Como que foi, Pamela, o seu emagrecimento e como que foi que você conseguiu emagrecer em mais de 30 quilos. Então vamos lá falar um pouquinho, né, sobre o que eu fiz e qual foi a estratégia que eu utilizei. Bom, na época, 10 anos atrás, eu já havia tentado várias dietas, já tinha feito dietas malucas, como até tem um vídeo aqui que eu tô falando sobre isso pra vocês. E várias vezes eu fui me frustrando comigo mesma, porque quando a gente tá acima do peso, a gente sente muitas coisas, né? A gente tem um sentimento de culpa, tem um sentimento que a gente não vai conseguir, que parece que é impossível, que nada dá certo. Não sei se com você é assim, mas comigo foi assim. E a gente vai ficando aí com a autoestima baixa e por fim a gente acha que às vezes é difícil conseguir emagrecer tudo aquilo que a gente precisa, não é mesmo? Então eu já passei por isso, então pode ser que você também passou ou esteja passando por esse processo e realmente é um processo. Então há 10 anos atrás, com a minha mãe insistindo bastante, eu acabei procurando um endocrinologista. Na época eu fui no endócrino, né? Ele pediu alguns exames para mim, para saber como que eu tava em relação à minha saúde. Eu acabava de ter o meu segundo filho, então com isso eu engordei muito mais, né? Já tive ele, eu estava acima do meu peso, eu acabei engordando mais quando eu engravidei dele e com isso, claro, né, gente, prejudica a gente e a gente acaba focando em muitas coisas e vai deixando a gente para depois. Então, eu fui nele e ele abriu minha mente naquele dia. Tem pessoas que é muito contra a buscar uma ajuda ou ir em um médico, ouvir o que o especialista tem para dizer, e para mim foi muito importante essa decisão de ter ido lá no endocrinologista. Então talvez se você tenha condição de procurar um médico só para te auxiliar e te dar algumas estratégias, eu acho legal isso, porque é válido, gente, é válido, todo conhecimento é válido. Então depois que eu passei por ele, eu fui adquirindo muito conhecimento sobre o emagrecimento saudável, sobre o que é realmente ter um emagrecimento saudável. A primeira coisa que ele falou pra mim é que os resultados viriam acontecer, mas que dependia só de mim, eu tinha muito mesmo que querer, sabe? Tinha que realmente estar focada naquilo para que eu conseguisse. Outra coisa que ele falou também na época, e que isso é uma coisa que eu apoio muito, porque é verdade, é o seguinte, é que a gente em si tem que abrir mão de algumas coisas, sabe? Às vezes a gente quer emagrecer comendo tudo errado, de forma errada, comendo que a gente, eu tô com vontade de comer isso, eu vou comer, eu vou fazer isso. Então, gente, tem coisas que a gente tem que abrir mão mesmo se a gente quer ver resultados, tá? E o que eu tô falando pra você de abrir mão? Abrir mão de bobageira, abrir mão de coisas que não são saudáveis, abrir mão daquela pizza todo final de semana, abrir mão daquele cachorro-quente, daquele lanche todo final de semana. Então, se você tem um foco, se você tem um objetivo, você tem que realmente querer o emagrecimento, você tem que realmente fazer escolhas, sabe? Eu já conversei com muitas pessoas que dizem assim pra mim, eu não consigo ficar sem o pão, eu não consigo ficar sem comer um doce. Gente, vamos parar com isso, porque a gente consegue sim, é só a gente querer.
O doce não pode ser maior do que a gente, o lanche não pode ser maior, a pizza não pode ser maior do que a nossa vontade de alcançar um objetivo ou de alcançar aquilo que a gente quer em relação ao nosso corpo ou a nossa vida, né, como um todo. Então, nossa vida, ela é sim feita de escolhas, então nós temos que fazer boas escolhas, tá? Então eu fui ali e ele me passou um plano realmente de reeducação alimentar, que mudou a minha vida completamente, de lá pra cá mudou realmente. Gente, depois que eu fiz a reeducação alimentar, lógico, eu pesquisei muitas coisas, eu mudei algumas coisas a mais daquilo que ele tinha me falado, eu fui pesquisando mais sobre emagrecimento, fui vendo mais realmente pessoas que eram pautadas sobre emagrecimentos para me auxiliar, para me ajudar. Então, depois que eu comecei realmente e me conscientizei que só dependia de mim, eu usei essa estratégia assim com todas as forças mesmo que eu tinha, porque eu queria mudar, né? Eu ali com 20 anos, 22 anos, super acima do meu peso, cheguei a pesar quase 100 quilos. Então eu falei assim, gente, ou eu mudo agora ou eu mudo. Minha mãe ainda sempre brincava, falava comigo, você tem um marido bonito, você tem uma casa, você tem filhos, você tem que se cuidar, você é nova. E às vezes parecia que eu tava ali morta, sei lá, no tempo, achando que era impossível. Às vezes eu ficava cabisbaixa, às vezes eu ficava triste. E, gente, realmente isso acontece com a gente que está acima do peso. Eu já passei por isso, eu sei o que é isso. Às vezes a gente fica desmotivado, a gente fica mesmo assim jogado, vamos dizer assim, a gente fica tipo nem aí, sabe? Então, depois que a minha mãe começou a conversar muito comigo, e pessoas próximas a mim, eu vi, não, eu preciso realmente mudar, porque estava prejudicando a minha saúde, estava prejudicando mesmo a minha mentalidade, sabe? Então eu decidi realmente entrar de cabeça no processo de reeducação alimentar. Pra mim, gente, funcionou. Por isso que eu falo pra você, você tem que buscar a sua estratégia. Hoje tem muitas estratégias, né? Na época que eu fiz a reeducação foi mesmo parecido com o estilo low carb. Hoje em dia fala mais, né, sobre low carb. Antigamente não falava tanto. Antigamente, assim, 10 anos atrás não falava tanto sobre a estratégia low carb. Hoje fala muito, né? Hoje tem vários livros, tem várias coisas, tem vários profissionais falando. Então, na época que eu fiz a reeducação alimentar, foi mais ou menos nesse estilo mesmo da low carb que o doutor passou pra mim. Mas eu ainda assim comia alguns carboidratos e isso eu emagreci sem que me impedisse, tá, gente? Então, era mais ou menos assim a minha alimentação diária. De manhã, eu lembro muito bem que eu comia 3 torradas integral. E hoje em dia as pessoas falam assim, mas não pode comer isso porque senão não vai emagrecer. Então, enfim, eu tô falando aqui pra você a estratégia que deu certo pra mim, que funcionou pra mim, que eu fiz naquela época e deu super certo. Tá? Então eu comia 3 torradas, com ou requeijão light, ou às vezes com queijinho. E eu não tomava nem café, nem chá, nem leite. Nada disso eu tomava naquele tempo, sabe? Eu procurava mais tomar... como que eu posso dizer? Eu tomava às vezes um suco natural, às vezes eu tomava uma água com limão, às vezes eu tomava... O único leite que eu tomava ainda na época era o leite desnatado, às vezes de manhã eu tomava um pouco ali comendo. E então assim, no meio do dia, no meio da manhã eu não comia, às vezes eu comia uma fruta, quando dava fome, quando não dava eu não comia. No meu almoço basicamente era 3 colheres de arroz, 2 de feijão, bastante salada e uma boa fonte de proteína, né? Uma boa fonte aí que me sustentava para a parte da tarde. Nossa, pô, você emagreceu comendo arroz e feijão? Sim, gente, eu emagreci mais 30 quilos comendo ainda arroz e feijão. Por isso que eu falo para você, às vezes a gente quer tirar tudo e às vezes não é aquilo que tá te fazendo mal. O que tá te fazendo mal às vezes é a quantidade que você tá comendo e a forma que você tá comendo. E sempre, às vezes, no momento que eu parava para comer, eu focava só naquilo ali, só em fazer a minha alimentação, me alimentar de forma correta, porque hoje em dia com a tecnologia, com tantas coisas que a gente tem que fazer, a gente acaba parando, a gente acaba não parando, aliás, para se dedicar só para aquele momento ali, que seja 10, 15 minutos que você vai se alimentar, mastigar bem, parar realmente para fazer uma boa alimentação, tá? Então na parte da tarde, às vezes eu comia ali uma fruta, uma banana, ou às vezes 2 torradinhas, ou às vezes eu comia um ovo mexido, às vezes eu fritava um ovo ali e comia. E à noite a janta geralmente era assim um prato de salada e também uma proteína. Por que, Pamela, que você
que você fazia nessa época e deu certo? Porque eu decidi realmente de entrar de corpo e alma nesse projeto, nesse processo de reeducação alimentar na época que eu fiz, porque uma coisa que ele falou pra mim mexeu muito, e falou assim: você não tem que se privar de tudo, você tem que aprender a comer, você tem que aprender a ter limite na hora de você comer, você tem que aprender que agora é hora de você parar com algumas coisas para que você alcance o objetivo que você quer. Então foi isso que eu fiz mesmo, e eu decidi mudar de verdade. Eu não consumia açúcar, não consumia doce de maneira nenhuma. Então, gente, só de você eliminar o açúcar da sua vida, só de você tirar as coisas doces, as coisas que realmente te incham, te pesam, você vai ver como que você consegue emagrecer. Tá? Então você não precisa se privar de tudo. Lembre-se, é uma coisa de cada vez. Só de você eliminar as coisas assim que são mais gordurosas, frituras, doces, como eu tô falando aqui, refrigerante, gente. Refrigerante é uma bomba, tá? Refrigerante te impede sim de emagrecer. E se você acha que não, você tá enganado, porque te impede sim. Então reveja aquilo que você está fazendo. Então hoje eu quis trazer para vocês a minha estratégia. Foi assim que eu consegui emagrecer há 10 anos atrás, e eu emagreci super bem, e depois eu não engordei mais, porque eu comecei a me conhecer, conhecer o meu corpo, a conhecer os meus limites e a saber que eu era sim capaz de mudar e que eu consegui mudar, tá? Hoje, o que eu faço? Hoje o meu ritmo é mais a estratégia low carb mesmo, né? Que é baixo carboidrato, e eu substituí muitos carboidratos que eu comia, como que eu posso dizer, o arroz. Eu como mais batata doce, ou às vezes eu faço batata, às vezes eu faço uma mandioca, então fui substituindo, e é algo que eu gosto de comer assim, porque eu tive que me privar de vários alimentos também, porque eu sofro muito com a questão da enxaqueca, que eu vou trazer um vídeo falando aqui pra vocês mais sobre isso. Então eu precisei mudar muitas coisas ainda na minha vida, e que essas coisas me trouxeram coisas boas, porque hoje eu consigo manter o meu peso. Para quem pergunta, meu peso aí é entre 60 e 61 quilos, às vezes 62 no máximo, fica entre esse peso, né? Para quem já pesou quase 100 quilos. E hoje eu sou super feliz, eu sei que eu tenho muito a melhorar, porque a gente tem coisas a melhorar, a gente não é perfeito, eu não sou perfeita, tem coisas que eu preciso mudar em mim ainda, mas com as mudanças que eu já tive, eu quis trazer pra vocês e quis fazer o canal da Amiga do Emagrecimento para ajudar você, porque eu sei que talvez como assim eu estava um dia, talvez você possa estar também. Às vezes a gente acha que é impossível, às vezes a gente acha que a gente precisa gastar fortunas para emagrecer, às vezes a gente acha que eu preciso ter dinheiro para me emagrecer. Gente, não é dinheiro, é você, sabe? O problema não tá no dinheiro, o problema não tá nas pessoas, o problema não tá na condição que você vive hoje, o problema está em você. Então você é a única responsável para mudar aquilo que você precisa mudar, você é a única responsável pelo seu corpo, pela sua mente, pelo seu emagrecimento. Então pense bem, reveja a sua estratégia. Sempre procure uma boa estratégia para você estar emagrecendo. Não faça loucura, não pense só no hoje, mas pense a longo prazo. Pense em ter um emagrecimento a longo prazo, que você vai ficar bem, que você vai estar linda, que você vai estar sempre aí disposta, claro, a novos objetivos, a novas conquistas. E emagrecimento é só uma das conquistas que você quer. Você quer muito mais coisas, eu tenho certeza disso, assim como eu quis um dia. Então, através do meu canal, eu quero levar para vocês aquilo que eu passei, aquilo que eu vivi em relação à perca de peso. E eu sei, gente, que não é fácil, é um processo, mas a gente precisa passar por ele, e eu estou aqui para ajudar você a passar por esse processo. Então hoje eu quis trazer um pouquinho para vocês do que eu fiz, qual foi a minha estratégia. Não foi nada de outro mundo, gente. Não foi tomando remédio, porque eu sou contra esse negócio de tomar remédio, não sou a favor, tá? Mas foi realmente aí acreditando e confiando que eu era capaz de conseguir emagrecer. Bom, gente, espero que eu esteja aí ajudando você. Eu quis trazer um pouquinho da minha experiência para você, compartilhar com você, e eu quero ajudar muito mais. Por favor, curta esse vídeo, comente alguma coisa aqui, vamos me ajudar a fazer esse canal crescer, porque eu quero levar muito mais para vocês as minhas experiências, e eu sei que juntas nós vamos conseguir. Estou aqui para ajudar você naquilo que você precisa. Conte para mim um pouquinho da sua história, deixa aqui abaixo aqui nos comentários, e nós vamos juntas aí trilhar para um emagrecimento saudável. Eu tenho certeza que você vai conseguir, você pode e você é capaz, tá bom, gente? E para você que ficou comigo aqui até o final do vídeo, tem um e-book gratuito para você com 50 receitas. Eu vou deixar o link aqui, ó,
Aqui abaixo, aqui na descrição do vídeo, baixa o meu e-book com 50 receitas maravilhosas que vão te ajudar a emagrecer e o melhor, receitas que também podem ajudar você a manter o peso. Então, baixa aí meu e-book que é gratuito especialmente para você. Então esse foi o vídeo de hoje para vocês, eu espero que vocês tenham gostado de coração e lembre-se sempre, aqui o meu objetivo é transformar vidas e a cada passo que eu dou, eu chego mais perto desse objetivo e desse sonho. Então me ajude aí a transformar mais vidas e compartilhe esse vídeo aí com as suas amigas. Beijo no coração de vocês, tchau, tchau e até os próximos vídeos.